Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. Bom pessoal, a aula de hoje é sobre métodos estáticos. Bom, como vocês já devem ter percebido, a nossa classe principal, a classe main, ela tem aqui nela, ela é uma classe chamada main e ela tem um único método dentro dela que é um método estático, certo? Ele tem esse estático aqui depois do public e antes do void, certo? O que é isso, pessoal? Bom, imagine o seguinte cenário. A gente tem um sistema que ele precisa fazer operações em algum momento, de somar, de subtrair, de dividir, certo? Aí vocês imaginam o seguinte, cara, ao invés de eu ter que criar funções para fazer isso para mim, por que não ter uma classe que faz isso para mim, certo? Vamos fazer o seguinte, calculadora, né? Olha só, tem aqui uma classe calculadora, né? O que essa classe calculadora faz? Ela soma, ela subtrai, ela multiplica e ela divide, beleza? Imagine esse seguinte cenário. Agora imagine o seguinte, para eu somar, eu só preciso de, eu preciso, né, apenas criar uma função, né? Que ela vai retornar um retorno de número, né? No caso aqui pode ser um double. E o nome dela vai ser somar. Certo? Eu preciso receber os números que eu quero somar. Vamos dizer que essa calculadora ela recebe dois números. Então, double valor. Não, double x, double y. E ela retorna x mais y. Certo? Ela faz esse cálculo para mim aí, beleza? E ela faz a mesma coisa para outras coisas aqui, como subtrair, né? Aqui, ó, public double, somar, subtrair, né? Double x, double y. E ela retorna x menos y. Vamos usar só esses dois por enquanto para eu explicar para vocês isso aqui. Beleza, venho aqui no main agora, né? Tá, aí eu vou criar uma calculadora, né? Calculadora, nova calculadora, recebe new calculadora. Certo? Ah, Edu, como é que você conseguiu criar uma calculadora, certo? Sem você criar o construtor. Você não precisa criar um construtor vazio. O construtor vazio ele já é por padrão. Você não precisa vir aqui e fazer isso aqui, ó. Não precisa. A não ser que você queira de um construtor com argumentos, né? com parâmetros aqui, por exemplo, inicializar atributos, entre outras coisas. Mas no caso, não é o caso aqui, você não precisa criar um construtor vazio, tá bom? Bom, beleza, criar uma calculadora aqui, né? E vou, retorne, vou imprimir aqui, né? Sort new calculadora, nova calculadora, ponto, somar. Eu vou somar 1.5 e 10 e 10, certo? Vou executar. Ah tá, coloquei um ponto e vírgula dentro do parâmetro do salt aqui. Pronto, 11.5, beleza? Bom, imaginem agora, galera, que em um outro lugar, né, em um outro lugar, por exemplo, eu crio aqui uma outra classe, né, chamada exemplo, só para a gente ter um exemplo mesmo, né, onde eu tenho aqui uma função, né, vou colocar public void qualquer coisa. E o qualquer coisa, ele precisa em algum momento somar dois números. Aí ele fala, poxa, eu tenho uma classe calculadora que faz isso, né? Então ele vai lá, calculadora, recebe new, calculadora. E aí ele, resultado, recebe calculadora.somar 2 e 10, certo? Ou seja, em um outro lugar, né, do meu sistema, eu precisei somar dois números também. Aí eu chamei a minha calculadora, né, criei uma calculadora e somei.
Bom, pessoal, mas vocês concordam comigo que eu precisei criar 2 objetos para fazer a mesma coisa? Eu precisei criar, né, um outro rapaz aqui para então utilizar a calculadora. Bom, pessoal, o que acontece nesse caso, tá? Qual que é o grande lance aqui? Ao invés de eu criar uma nova calculadora, por que não apenas utilizar o método de somar da calculadora? Para isso, pessoal, a gente utiliza o static. Ou seja, com o static, eu não preciso criar uma instância nova da calculadora para então somar. Por que não? Porque a calculadora vai estar utilizando de um recurso aqui, pessoal, que é uma instância única. Ou seja, como o método ele é estático, existe apenas uma instância de calculadora que consegue utilizar desse método. Ou seja, eu não preciso criar um novo objeto calculadora para usar o método. Basta eu chamar a classe e depois, em seguida, chamar o método estático que eu quero, porque ele é estático. Estático, né? Consegue ver, olha, estático, não é dinâmico, né? Ou seja, ele não se multiplica em objetos. Ele vai estar presente nativamente naquele objeto daquela classe que eu criei. Olha só o exemplo aqui no main. Ao invés de eu criar uma nova calculadora, eu chamo calculadora.somar, ou seja, eu chamo a classe e já chamo direto o método estático dela. Veja que eu não consigo utilizar aqui, ó, o subtrair, porque o subtrair não é estático. Tá vendo? Ó, ele nem aparece, o subtrair nem aparece. Olha só o que acontece agora. Ó. Eu vou transformar o subtrair em estático também. Agora ele apareceu. Olha lá, ó. Viu só? Saiu até, ó, subtrair. Agora eu consigo subtrair esses dois rapazes aí. E pessoal? Ah tá, eu não dei o... Aí. O exemplo aqui tava com erro. Prontinho. Viu só, pessoal? Então, métodos estáticos são métodos utilizados em comum pelo sistema, pela nossa aplicação. Ou seja, eu não preciso criar um novo objeto para isso. Essas classes, pessoal, que compõem de métodos estáticos, geralmente são chamadas de classes de utilidade. Geralmente, quando a gente vai criar uma nova classe que vai ter várias funções, vários métodos estáticos, a gente dá o sufixo de útil, de utilidade. Então, basicamente, quando aqui, ó, vamos supor que agora eu quero criar, né, uma calculadora científica aí útil. Eu já sei, quando tem esse sufixo útil, eu já sei que provavelmente vai estar cheio de métodos estáticos que eu posso estar utilizando. É uma classe que ela tem uma instância nativa criada que eu posso estar utilizando diretamente. Aí no caso aqui, né, sei lá, ele pode retornar um exponencial, né, exponencial de um número double x. Aí ele retorna match.pollx, por exemplo. Ah tá, o match.poll ele precisa do exponencial, né? Por exemplo, exponencial 2, né? Ou seja, ele eleva um número a 2 aqui. Aí já fica por curiosidade. Caso você queira utilizar ferramentas matemáticas, vocês podem estar utilizando no caso aqui, a classe mat, que inclusive, pessoal, se a gente for nela aqui, ó, e a gente for lá no poll, ó, olha só, o poll ele é estático, tá vendo, ó? Por isso que eu consigo chamar, inclusive, ele aqui, ó, mat.poll. Eu não preciso criar um mat calculadora igual a new mat para então chamar o new calculadora.poll. Eu simplesmente chamei a classe poll e o método estático dela. Ou seja, por que isso acontece, pessoal? Porque é uma classe da qual eu não dependo dos seus atributos para fazer alguma coisa.
Ela não tem características próprias. Ela tem apenas métodos que podem ser reutilizados por outras classes. Então, pessoal, esses são métodos estáticos. Por isso que inclusive o main aqui, ó, ele é estático. Por quê? Ele é chamado no momento de execução do nosso código. Eu não vou ter um objeto main que vai chamar o main. Eu simplesmente vou chamar o método main, que é o método que inicia o nosso sistema, a nossa aplicação. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, né? Métodos estáticos. Espero que tenha ficado claro, né? O que é esse estático do main, por que existem métodos estáticos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E é isso também. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha aí. E fortalece o canal aí que está começando agora, beleza? Um abraço, muito obrigado. Até a próxima.